Agora vem aquela pergunta para você. Você acha que com o que a gente viu até aqui, que não foi nada, tá? Devo lembrar a você que a gente tá só começando a ver os conteúdos deste curso. A gente vai ter mais ou menos 59, 60 aulas por aí. Você acha que com o que você viu até agora você consegue criar alguma coisa em HTML, CSS? Claro, a gente não falou de CSS também. Mas vamos fazer o seguinte, vamos subir um pouquinho a barra desse curso e vamos fazer o seguinte, vamos pegar um site qualquer e vamos tentar pensar em HTML, vamos tentar entender como que a gente estrutura as coisas, como que a gente encaixa elementos ali dentro de uma página HTML, tá? Eu vou pegar um exemplo de uma página nessa aula e eu vou tentar recriar esse exemplo só com o que a gente viu até aqui. É claro, vou te mostrar alguma coisinha ou outra a mais, mas o que você vê a mais nessa aula, não se preocupe, apenas digite o código comigo e tente pensar, tente entender o que eu tô falando, porque mais pra frente a gente vai aprofundar em todos os assuntos que você ver nessa aula aqui, tá? Então essa aula ainda é super iniciante, super básica, mas para quem está iniciando, isso vai parecer um mar enorme de conteúdo, tá? Então não se preocupe com a quantidade de informação, com a densidade das informações. Só faça, vem comigo, pega na minha mão, vem comigo que a gente vai deixar você pronto para criar o seu site HTML e CSS, tá? Nessa aula, como eu te falei, eu quero fazer você pensar em HTML e CSS para você desenvolver essa mentalidade aqui. Depois a gente aprofunda mais nesses conhecimentos todos que a gente vai ver aqui nessa aula, tá? Sempre lembrando, este é um curso de HTML e CSS gratuito e o link para todas as aulas está aí na descrição. Você pode acessar aí e voltar até a primeira aula ou ir para aulas posteriores, caso elas já estejam disponíveis aí para você. Então bora lá para o conteúdo sem delongas. Então deixa eu te explicar aqui, ó, como você poderia pensar para montar as suas páginas. Para isso, vamos entender as tags que a gente viu anteriormente. A gente já viu várias tags anteriormente. Eu vou deixar aqui do jeito que tá, não vou mudar, só para a gente andar mais depressa. A gente viu as tags div, as tags section. Eu vou usar div aqui porque eu não tenho nenhum propósito. Então eu vou usar div só para você conseguir enxergar o que eu quero te mostrar. Imagine que eu tenho uma div. Essa div já está na página e você não está vendo nada, tá vendo? Só que se eu clicar aqui em inspecionar e abrir o meu body, aqui no caso, ó, ela não estava na página, desculpa. Mas agora sim ela está na página e você está vendo ela aqui, ó, tá vendo? Ó, div vazia, mas ela não tem nada, ela não faz absolutamente nada. E tem uma coisa interessante aqui no computador, no navegador. Se você observar aqui, ó, você tem em estilos, se você descer lá embaixo, você vai ver o estilo do seu elemento. Então, se você clicar no body, você vai ver o estilo do body, tá vendo que ele tem uma margem, depois a gente vai olhar mais sobre isso, vai entender melhor sobre isso, mas tá vendo que a gente tem aqui uma margem, a gente tem um padding aqui, padding nem border não, mas a gente tem uma largura aqui no caso, mas a gente não tem altura. Interessante, né? Então, como é que eu faria para eu ver o meu elemento? Na verdade, eu posso utilizar o CSS. E aí, como eu te falei, a gente vai começar aos pouquinhos a ver CSS. Então, eu vou usar a tag style aqui, depois a gente começa a mover para a tag style do cabeçalho e depois a gente move para um arquivo de CSS, que é mais simples assim. Então, aqui na tag style, eu vou falar que essa div tem um tamanho, ou seja, ela tem uma largura e ela tem uma altura. Como é que eu faço isso? No CSS, a largura eu defino via width, beleza? Então, width com TH no final e vou colocar qual que é a unidade de medida que eu vou querer utilizar. Eu vou usar pixel por enquanto, apesar de que dá pra gente usar outras medidas melhores. Mas pixel é mais fácil de entender porque é a quantidade de pixels que você vê aqui na tela. Então eu tenho width 120. Aconteceu alguma coisa? Não. Se eu olhar aqui, ó, na minha div e clicar nela, ela realmente tem a largura de 120, mas ela não tem mais nada, ó. Não tem margem, border, não tem padding, não tem nada. A gente, novamente, vai entender essas outras coisas. Mas o conteúdo dela de altura tá zero, então tá 120 por zero. Como é que eu defino a altura? Height. Então, height, vou colocar 120 também para ela ficar quadrada. Então, ela tem 120 de largura e 120 de altura. Agora, ela tem realmente, olha lá, tá vendo o quadradinho dela ali, ó, marcado? Ela tem realmente 120 por 120. Mas por que eu não estou vendo ela? Porque ela não tem fundo.
Então, você não vai conseguir ver um elemento que não tem fundo. Então, vamos colocar um fundo nela. Então, background. Eu vou colocar uma cor red, que é o nome da cor. Geralmente, a gente não usa assim, mas para ficar mais fácil o nosso entendimento, vamos colocar red, beleza? E vou salvar. Agora sim você está vendo a nossa div ali na tela, beleza? E se eu colocar um conteúdo aqui dentro, eu vejo também o conteúdo aqui. Então, tranquilo, entendemos aqui como é que isso funciona. Se você parar para reparar, todos os elementos de estrutura são dessa maneira, são basicamente quadrados ou retângulos que você cria na página, e daí você pode colocar um retângulo dentro de outro retângulo, que está dentro de outro retângulo, que um faz um espaço, outro faz um pouco de outro espaço, e você posiciona esses elementos da maneira que você preferir. Por exemplo, imagine que eu queira colocar uma outra div aqui dentro. Eu estou dando bastante espaço só para você ver a diferença aqui. Então, vou até copiar isso aqui, ó, para agilizar. Ó. Fazendo uma interrupção rapidinha aqui no vídeo, só para te falar para você se inscrever no canal. Se tiver inscrito, confere se tá realmente inscrito mesmo. Marca aquele sininho e dá um joinha nesse vídeo. Isso é super importante para quem cria conteúdo, saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Bora de volta pro vídeo. E o VS Code vai fechar ela para mim? Não fechou, mas a gente fecha ela aqui. Então, eu tenho duas divs, vou colocar essa aqui como yellow. Então, eu tenho a cor amarela. Você está vendo que uma tampou a outra? Uma passou por cima da outra? Por quê? Porque uma, na verdade, a interna aqui, que é essa, que está aqui internamente na outra, ela é do mesmo tamanho, né, da anterior. Então, a gente não está vendo a anterior, no fundo. Mas se a gente diminuísse ela aqui para, sei lá, vamos colocar 60 pixels. Vou colocar 60 e vou colocar 60 de cá. Ou seja, uma div está dentro da outra e ela é exatamente a metade do tamanho da outra, beleza? Então você está vendo que é uma caixa dentro de uma caixa, e daí se eu quisesse criar uma outra caixa, por exemplo, você vai ver que eu tenho agora uma outra caixa amarela aqui, ó. E nessa caixa amarela eu posso colocar, por exemplo, blue, beleza? Então, é uma caixa dentro de outra caixa aqui, ó. A gente pode continuar fazendo isso aqui, ó. E essa aqui eu vou colocar brown. Você tá vendo que nesse... Eu que escrevi errado aqui, né? Eu ia falar aqui. Você tá vendo que nesse momento, a gente, ao invés de vir para cá, a gente passou para fora aqui da div. Por que isso aconteceu? Porque eu não falei como que eu quero que essas caixas se posicionem. E o que acontece aqui, na verdade, por padrão, é que div e qualquer outro elemento de estrutura, pelo menos a maioria deles, são box, né? São caixas. Então, eles tendem a quebrar linhas aqui. Beleza? Uma maneira muito simples, mas muito antiga de resolver isso é colocar float. Eu vou flutuar todo mundo para a esquerda. Isso aqui, novamente, você não precisa de utilizar, tá? Eu estou só te mostrando aqui só para a gente entender mais ou menos. Então, agora eu coloquei float, todas as caixas flutuaram para a esquerda. Beleza? Float left, ou seja, flutue para a esquerda. Daí todo mundo começou a aparecer aqui bonitinho. Beleza? Mas não foca nisso aqui, na verdade isso aqui é mais antigo. Hoje a gente tem outras maneiras, como flex ou grid, para alinhar os nossos elementos em colunas aqui, no caso, nas nossas páginas aqui, em colunas ou em linhas, tanto faz. Beleza? Não foca nisso aqui agora, eu só estou te mostrando um exemplo aqui. Então a gente entendeu que divs ou qualquer outro elemento estrutural são caixas. E aí eu poderia, por exemplo, aumentar essa div aqui. Se eu aumentar essa div, suponha que eu tenho 60, 60, 60, beleza? Então, vão dar 240? Então, vamos colocar aqui, ó, 240 pixels. O que aconteceu aqui, ó? Na verdade, passou, né? Seriam 120, 180. Beleza, então agora sim, você tá vendo que essas divs estão se encaixando dentro dessa caixa de baixo aqui. Então, essa caixa vermelha aqui, ó, ela vai fazer essas outras divs se encaixarem aqui da maneira que eu quiser, beleza? Então, é basicamente isso que a gente faz quando a gente está montando uma página. Suponha, por exemplo, que eu queira colocar uma outra div aqui embaixo, e aí que eu queira que essa div daqui de baixo tenha, um exemplo, duas colunas. Então, ela vai ter, por exemplo, 60 mais 60, então vai ser uma de 120 aqui, ó, 120, tá vendo? Ó, pegou aqui, no caso, e eu vou colocar, nessa cor aqui, vou colocar purple. E aí, você tá vendo que a roxinha pegou duas colunas, né, no caso. E aí, eu quero que essa outra aqui
pegue o restante. Então, ela vai ter que ser de 60 também. Então, colocando aqui, ó, eu vou colocar 60 nessa aqui. E aí você vê, né? Se eu passar ó, os pixels, ela não vai encaixar aqui. Então, ela vai cair para baixo. Então, vou colocar aqui 60. Eita, 60. 600 que eu coloquei. 60 e vou colocar a turquoise, a cor aqui. E aí, ó, você tá vendo que a minha caixinha encaixou perfeitamente aqui. Então, você tá vendo que eu fiz quase que um Lego aqui, encaixando essas divs uma dentro da outra no local que eu queria. Novamente, isso aqui que eu estou utilizando, float, é mais antigo, tá? Você não precisa utilizar, eu só quero te explicar aqui. Para a gente montar um site, a gente monta caixa dentro de outra caixa que vai e assim por diante. Por exemplo, se eu pegasse aqui, ó, dentro de uma delas, pega a purple e aí dentro dela eu vou criar uma outra div. Ou poderia ser um parágrafo, vamos supor, qualquer coisa, na verdade. Qualquer coisa. E aí, ó, faltou o A ali, ó. Você tá vendo que dentro aqui eu tenho qualquer coisa. E aí ele não tá alinhado ao centro, bonitinho, eu posso colocar um text align center. E aí, beleza, tá alinhado ao centro. Novamente, também dá pra gente alinhar na vertical aqui também, beleza? Então, não se preocupe com isso agora, só pra gente entender. Mas se eu falasse, por exemplo, que esse P vai ter, por exemplo, style igual a width de, sei lá, 20 pixels e height de 20 pixels e background dark cyan, por exemplo. Vamos olhar o que acontece, ó. E agora eu tenho um P, que eu não coloquei nada dentro dele, porque eu fiz ele se comportar de outra maneira e o texto ia vazar, né, se ficasse. Eu fiz ele se comportar como uma outra caixinha também. Só que o P, por isso que a gente tende a não usar esses elementos como estrutural, porque ele não é estrutural, ele já tem um estilo próprio dele. Então, se a gente observar, ó, deixa eu ver aqui o que a gente tem de estilo já nele. Ó. Ele já tem, ó, margin, block start de 1 EM, 1 EM e 1 EM. Depois a gente vai falar dessas unidades de medida aqui, mas só para você entender, o P já tem uma margem. Então, se eu vir aqui, ó, você vai ver que o tamanho dele é 20 por 20, que eu coloquei ali. Não tem padding, a gente também vai falar disso depois, não tem border, mas tem margem. E olha o tamanho dessa margem. Tá vendo ali o espaço que ela ocupa? Ó? Então esse é todo o espaço que esse P ocupa aqui, beleza? Mas já chega de falar disso aqui, na verdade. A gente já entendeu, eu acho que você já entendeu o que eu quis dizer. Um site é basicamente caixa dentro de caixa, que está dentro de caixa e você posiciona essas caixas como preferir. Isso não quer dizer que você não consiga criar uma caixa que é redonda, por exemplo, ou não consiga criar uma caixa que tem um traçado na diagonal. Dá para fazer isso aí tudo, beleza? Mas só para você entender mesmo agora, você já sabe que são caixas. Agora, imagine que eu pego um site, vou lá, pego o site da Netflix, por exemplo. Deixa eu fechar isso aqui que a gente não precisa. E aí a gente vai analisar, falar como que eu vou montar um site desse, por exemplo. O que eu vou pôr aqui? Como que você me fala que tem caixas aqui? Eu não tô vendo caixas. Claro que tá. Por exemplo, se você imaginar esse menu aqui, ó, a gente já consegue perceber que é um retângulo aqui no caso, né? É uma caixa retangular que tá assim, beleza? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas só para você entender, eu tenho uma caixa que tá assim. E aí eu tenho aqui embaixo, ó, você não tá vendo, mas aqui embaixo, ó, eu tenho também uma caixa grande aqui. Dentro dessa caixa eu tenho outra caixa aqui. E aí dentro dessa caixa eu tenho aqui, provavelmente eu vou ter um H1, alguma coisa assim, né? É H1, que é um heading. E aí embaixo aqui eu tenho, assista onde quiser, um H2, direto aqui, ó. Então hierarquicamente está corretíssimo aqui. E embaixo eu tenho um form, ou seja, um formulário para alguém escrever seu e-mail e começar já a se inscrever aqui. Beleza? Então essa página, eu peguei ela porque ela é muito simples. E a gente conseguiria criar. Se você quiser tentar, eu sei que é super complexo só com o que eu te falei, e eu vou te passar algumas informações, mas tenta criar a estrutura dessa página aqui, ó, somente a estrutura. Ó, coloca uma caixinha aqui, ó, uma caixa grande aqui. Se você quiser clicar com o botão direito, analisar como foi feito, é só ir passando o mouse aqui, você vai ver. Você consegue ver o box model aqui também, para você ver se tem margem, padding, alguma coisa assim. E aí você pode
montar somente a estrutura, não precisa montar tudo aqui a página, beleza? Mas só para você entender, se eu fosse montar essa página aqui, ó, desse jeito aqui, eu faria alguma coisa, não tô dizendo que seria assim, mas alguma coisa assim. Por exemplo, ali, ó, a gente poderia ter uma header, né? Então vamos pensar que a gente tem uma header. O Visual Studio Code fica mostrando isso aqui, ó. Eu vou colocar um ID aqui, ó. Menu, por exemplo, que é o topo ali, ou cabeçalho, ou heading, vamos chamar de heading, fica melhor, né, no caso. Então eu tenho uma heading aqui, né, que é essa heading. E aí eu teria uma logo ali, então eu vou colocar essa logo no H1, dentro do H1 eu vou colocar um ref, vou colocar só um cerquilha, para não dar nenhum erro, e vou colocar Netflix, por exemplo. Beleza? Então, a gente observando aqui, a gente tem isso aqui, né, no caso. E aí, ó, só para a gente ir vendo, eu vou agora colocar o estilo na tag aqui de dentro do head. Então, vou colocar style, beleza, vou pegar. E aí, antes de começar, quando eu vou começar a mexer com CSS, se você observar bem, você vai ver que o próprio body do navegador, que é o body aqui, ó, esse aqui, ele já vem com alguma diferença no Box Model. Então ele vem, ó, ele tem esse tamanho, que é o tamanho da tela ali que a gente tem, padding, tá vendo? Tá um tracinho, não tem nada, border, não tem nada, mas tem uma margem. Então se a gente passar o mouse aqui, ó, tem 8 pixels de margem, beleza? Então o que eu quero fazer? Eu quero falar que nenhuma tag do navegador, que vem por padrão no navegador, tenha margem nem padding. Depois a gente vai ver essas propriedades, o que elas fazem. Então, para eu fazer isso, eu tenho um seletor especial no CSS que é tudo. Ou seja, esse asterisco significa seleciona tudo que tem aí de elemento. E daí eu vou falar que eu não quero nenhuma margem, ou seja, margem 0 e padding 0. Ou seja, nenhum elemento vai ter mais margem aqui na página. Nem o body, nem o HTML, nenhum outro. Beleza, não fizemos isso aqui. Vamos ver mais ou menos o tamanho e a posição aqui, ó, só para a gente entender. Ó. Deixa eu só checar qual que é a largura daquilo ali. Ó. Então, aqui está 840, mas eu não creio que seja só isso. É por causa do breakpoint aqui do navegador. Ó. Mas ele vai a página inteira, tá vendo? Então, ele vai a página inteira, então eu vou deixar a página inteira também. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou... Dentro dessa head aqui, ó, dessa heading que eu criei aqui, ó, daria pra gente fazer alguma coisa assim, ó. Deixa eu te mostrar. Ó. Se eu pegar a heading e colocar, vou colocar só pra gente ver um background e vou colocar, eu acho que a gente consegue pegar essa cor aqui, ó. Se a gente passar o mouse aqui, por exemplo, nesse botão, ó, a gente consegue pegar essa cor deles. Eu vou colocar de fundo ali pra gente ver, né? E aí, lembra que eu te falei, eu tava usando cores com nomes, né? Agora, é dessa maneira ou de uma outra maneira que a gente vai ver posteriormente que a gente usa cores aqui no CSS. Então, só para a gente entender, a gente já tem um fundo aqui e a gente tem esse Netflix aqui, né? No caso, ó, imagina assim, ó, nessa heading aqui, eu quero que o elemento H1 tenha um estilo um pouco diferente. Então, eu vou pegar o heading, falar só no H1. No H1, e aí eu tenho que selecionar também, aliás, vamos colocar no H1, eu vou colocar fonte, size, vou colocar um tamanho que me agrade. Vou colocar, sei lá, uns 16 pixels, para ficar pequenininho ali, mais ou menos, aqui o que a gente tem aqui, né? Então ali tá... É porque ali é uma imagem, né, na verdade. Mas aqui, ó, a gente pode colocar também text, transform, e aí colocar uppercase, que é igual lá, tá? Que é uma logo em uppercase. E aí, eu quero uma outra coisa que é cor. Nossa, desculpa. Color. Eu vou colocar branco aqui, só pra gente ver. Então, branco, você vê que não pegou a cor, né? Que interessante. Por quê? Porque tem um A aqui dentro e é nesse A que tá a cor. Não é no H1. O H1 tá controlando o tamanho da fonte, posicionamento, mas o restante, ó, a cor e essa linha embaixo, tá vindo do A. Então, para a gente selecionar esse A, eu posso fazer isso aqui, ó. Ao invés de... Eu posso selecionar dessa maneira aqui, ó. Deixa eu colocar para você ver. Eu posso seguir o caminho, então eu posso pegar H1, heading, H1 e A. Eu posso fazer dessa maneira, e aí, quanto mais elementos eu tiver, no caso, na minha sequência, maior a especificidade. E quanto maior a especificidade, mais difícil é de mudar isso depois.
beleza? Então tem que tomar cuidado com isso. Então, ao invés de fazer H-heading, H1, A, eu posso simplesmente pegar todo o A que tiver dentro do heading, beleza? E aí eu pulei aqui tag, ó, eu posso pular tags e falar, ó, se tiver algum A dentro dessa heading aqui, você configura ele aí. Então, o que a gente viu que estava acontecendo aqui? Text Transform já tinha pegado, então a gente não precisa. Font Size já tinha pegado também, então a gente não precisa. E a cor aqui não pegou, então a gente tira daqui. Então, o H1 está controlando, como eu te falei, a fonte, o tamanho da fonte e tal. E o A está controlando a cor e essa decoração de texto que está aqui embaixo. Aqui, ó. Então, vou colocar um Text Decoration None, beleza? Esse Text Decoration é o que a gente viu aqui embaixo, aquela linha que estava ali e aquilo lá é super feio, né, na verdade. Beleza, agora, a fonte também é um pouquinho diferente. Não vamos... Nesse caso, a gente pode pôr a fonte aqui, ó, fonte Family, no caso, e aí colocar Sans. Você vê que o VS Code já tem várias coisas aqui, né? Eu vou colocar para simplicidade, ó, Sans Serif, que é uma fonte sem serifa, né, no caso, sem aquele... Eu não entendo de fonte nada, pra te falar a verdade, mas é sem aqueles tracinhos na fonte aqui que a gente viu anteriormente. E eu tô achando essa fonte meio pequena, então eu vou colocar 18 pixels, ou mais, 20 pixels. Beleza, ó, então a gente já tem, é claro que nossa logo não vai ficar dessa maneira aqui, né, igual a da Netflix, porque isso aqui é realmente uma imagem. No caso, é um SVG, na verdade. Mas a gente consegue controlar essa logo aqui, né? Beleza? Só que eu te falei que a gente iria criar aquele menu. Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente percebe logo de cara que tem um espação aqui e tem um espação aqui. Então como é que eu faço para dar espaços? Eu posso usar várias táticas. Por exemplo, se eu colocar um espaço nesse A aqui, ó, nesse A não vai dar porque o display dele é inline. A gente vai ver sobre isso posteriormente. Mas se eu colocar um espaço nesse H1, ó, por exemplo, margem, no caso top, ou uma margem para o topo. Se eu colocar 20 pixels, ele vai empurrar a minha tag para baixo, a minha heading para baixo, tá vendo aqui, ó? Mas se eu falo padding top, é um enchimento, então ele vai empurrar, mas ele vai também mover o seu fundo. A gente vai ver isso já, na próxima aula. O porquê que acontece isso aqui. Ele está empurrando o meu elemento para baixo aqui, no caso, né? Puxando o pai dele, né? Então, se eu empurro essa logo, ela empurra o pai dela para baixo. Tá vendo aqui? Então, a gente pode usar essa tática aqui. Não é a que eles estão usando aqui. Na verdade, eles têm dois elementos aqui dentro, fazendo aqui. Eu posso até te mostrar depois se você quiser. Mas a gente conseguiria basicamente o mesmo resultado. Eu vou colocar uns 15 pixels ou menos. E aí, padding left aqui, ó. Eu vou colocar um enchimento nessa esquerda aqui. Então, eu vou colocar padding left, 15 pixels. Beleza? Então, ficou longe. Agora, faltou um padding bottom. Então, padding bottom, embaixo, né, no caso. E aí tá aqui, ó, a gente tá meio que no meio aqui, ó, tá vendo aqui, ó? E isso aqui é interessante que a gente consegue fazer somente com uma linha. Eu posso fazer assim, ó, padding. Aí assim, ó, primeiro é o topo, 15 pixels. E aí se for igual, por exemplo, o topo e tudo for igual, eu posso colocar só 15 pixels. Ele vai pegar no topo, na direita, embaixo e na esquerda. Mas se eu quisesse colocar diferente, por exemplo, topo na direita eu quero 0, e embaixo eu quero 0 e na esquerda eu quero, sei lá, 50. Aí ele vai pegar também, eu esqueci do P. Aí você vê que ele ficou no topo com 15, na direita 0, embaixo 0 e na esquerda 50. Beleza? Eu posso fazer isso tudo nessa linha, no sentido horário assim, ó. Beleza? Mas eu vou deixar aqui 15 pixels mesmo. Então a gente já tem aqui o nosso menu. Deixa eu só ver um negócio aqui. Esse menu não desce junto com a tela aqui. No caso, se descesse, a gente conseguiria fazer também. Mas aí, ó, eu quero, por exemplo, agora, colocar um elemento do lado de cá. Como é que eu faria isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a mesma logo aqui, no caso, ó, e vou duplicar ela aqui, ó. Só que eu vou trocar esse H1 aqui, ó, para uma classe. Vou chamar de heading. A heading eu já coloquei, né? Vou colocar... Esse aqui pode ser header, né? No caso, poderia ser header, né? Vou chamar de H1 mesmo aqui, só pra gente ter os dois. E aí, aqui dentro do H1, eu vou colocar uma class igual a H1.
beleza? E aí ele já volta a funcionar. E no outro aqui, ó, eu vou colocar um H2 só pra gente não ficar com dois H1 no mesmo local aqui, ó. Vou colocar aqui H1 também. Beleza, então esse H1 aqui, ó, eu vou colocar duas classes aqui. Vou colocar H1 e na direita, beleza? Então tenho outra classe aqui. Daí, o que eu vou fazer com isso aqui? Na verdade, eu nem precisava dessa outra classe aqui. Agora que eu tô pensando aqui, ó. Como é que eu movo esse elemento pro lado de lá? Na verdade, hoje em dia, com o CSS mais moderno, a gente pode utilizar uma coisa que chama Flex, Display Flex, ou então Grid, mas a gente vai usar Flex aqui, ó. Então, se eu falo, esse elemento tem um tipo de comportamento nesse momento. Se eu vier aqui nele e falar Display Flex, a gente vai falar sobre isso também, então não se preocupe com isso agora, mas se eu falar isso, ele já começa a se comportar de maneira diferente, beleza? Então é super interessante, porque a partir do pai dos elementos aqui, das logos, eu faço um elemento abaixo se comportar de maneira diferente. O Display Flex aqui, ó, é muito interessante para a gente criar colunas. Também tem o Grid também que a gente pode utilizar para fazer a mesma coisa, mas a gente vai aprender isso que é um pouquinho mais avançado para você nesse momento. Mas aqui, ó, o que a gente pode falar é o seguinte, ó, Justify Content, vou colocar Center. E olha o que aconteceu, que coisa estranha, né? Eu falei Justify Content, ele moveu as duas logos para o meio. Na verdade, eu queria o contrário, uma aqui e outra aqui. Como é que eu faço para ficar assim? Eu posso colocar um outro tipo de justificação de conteúdo, que é Space Between. Então, fazendo isso, a gente tem exatamente o que a gente queria. O mesmo menu, no caso, eu só não coloquei os mesmos elementos, mas é basicamente a mesma coisa. Beleza? Então, eu só queria, nessa aula, te mostrar como pensar em montar os seus elementos HTML. Porque se você observar, o que a gente fez aqui foi criar uma caixa, aí dentro dessa caixa a gente criou H1s, mas esses H1s aqui, não se engane, era para ser logos. Tanto que eu mudei algumas configurações deles aqui. Então isso aqui poderia ser, por exemplo, uma imagem, qualquer coisa do tipo, beleza? Uma outra forma, lembra que eu te falei que se você observar no código deles, eles estão usando uma div interna, alinhada ao centro, tá vendo ali, ó? Que tem isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Essa é a div interna. Isso aqui, ó, é a margem dela. E essa margem que a gente está vendo aqui é uma margem quando a gente fala para alinhar automaticamente ao centro. Deixa eu te mostrar como é que isso funciona. Deixa eu vir aqui no meu elemento, vou tirar aquele Display Flex dali. Agora, só por enquanto. Tirar aquele Display Flex daqui. Aliás, a gente pode deixar esse Display Flex aqui no caso, porque eu vou fazer o seguinte, ó. Como eles estão usando dois elementos, que é um dentro do outro, eles fizeram assim, ó. Então, vou colocar uma div aqui, no caso. Essa div, novamente, a gente já tem a nossa semântica, que é a heading. Essa div aqui, eu vou colocar ela somente para layout. Então, por isso que eu te falei que era interessante você entender da semântica aqui, ó. Então, agora, só de eu colocar essa div aqui dentro, ó, você tá vendo que eu já quebrei o meu layout aqui mais ou menos, né, no caso. Porque o que aconteceu? Só de eu colocar essa div aqui dentro, o Display Flex aqui que eu coloquei aqui, que era aplicado nos filhos, que era essas logos aqui, na verdade, essas logos não são mais filhas diretas do meu heading. As filhas aqui são da div, na verdade. E quem é filha direta do meu header é a div. Então, por isso que agora eu perdi aquele alinhamento que eu tinha feito. Uma coisa que eu posso fazer é pegar essa div aqui e passar esse Display Flex para lá. Por exemplo, ó, se eu pegar aqui, ó, e falar, ó, olha, eu quero que toda div que tiver aí, porque eu só tenho uma mesmo, toda div que tiver aí, você coloca esse Display Flex aí no caso. Ó. E daí, ó, eu posso tirar isso aqui daqui de cima, aqui no caso. Então, agora eu estou alinhando por essa div aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, eles usaram dois componentes. Vamos olhar o nosso aqui, ó, como é que tá? Ó. Vamos voltar, ó. Tá vendo que a gente tem uma div e a gente tem uma header, mas elas não têm diferença de tamanho. E aí, só para você conseguir ver isso aqui, ó, que eles fizeram aqui, ó, no caso, ó, que seria esse alinhamento aqui, deixa eu voltar. Esse alinhamento aqui, ó, no centro, ó, eles fizeram da seguinte maneira. Ó. Suponha que eu não tenha padding na lateral esquerda e nem padding na lateral direita, por exemplo. Suponha que eu só tenha padding para cima. E aí, se eu quiser resumir, eu posso falar que esse padding aqui, ó, é para cima e para baixo, e esse lado aqui é somente para os lados. Então, se eu quisesse resumir, por exemplo, suponha que eu queira 100 pixels nas laterais.
Então, as duas laterais têm 100 pixels e o topo embaixo tem 15 pixels. Eu posso fazer isso também. Então, aqui, ó, eu vou colocar 0. Então, ele vai colar aqui. Só que, como eu tenho já a minha div aqui, eu posso diminuir o tamanho da minha div. Suponha que eu coloque width proporcional ao navegador. Eu coloco uma largura de 80, por exemplo. Lembra que eu te falei que eu poderia utilizar qualquer unidade de medida? Tem várias, na verdade. Eu vou utilizar a porcentagem para falar que eu quero que a minha div tenha 80% da largura do navegador. Então, só para eu colocar um background nessa div, para a gente ver ela, para a gente não precisar ficar olhando, essa div está aqui, ela encostou aqui, ó, tá vendo? No cantinho de cá. Se ela encostou aqui, a deles aqui está alinhada ao centro aqui. Então, as margens dela aqui no canto, ó, são automáticas. Como é que a gente faz isso? Aqui na minha div eu posso falar margem 0, que eu não quero nem margem nem para cima nem para baixo. Mas lembra que eu te falei que no padding, foi um padding anterior que eu te falei, nesse aqui, que aqui, ó, controlo para cima e para baixo, e aqui eu controlo para direita e para esquerda. Aqui é a mesma coisa, ó, para cima e para baixo, e aqui alto controla direita e esquerda. Então quer dizer que eu tenho para cima e para baixo nenhuma margem, e para direita e esquerda vai ser alto. E aí a gente vai ter exatamente a mesma coisa com espaço bem maior, né? Eu não sei qual que foi o tamanho que eles usaram. Vamos tentar 90%? Acho que é isso, né? É mais ou menos. Eu não estou colocando as medidas precisas aqui, mas só para você entender, a gente consegue exatamente o mesmo resultado aqui. E se eu tiro esse background daqui, por exemplo, e eu tiro o background daqui, no caso, fica similar ao que eles têm ali. A gente poderia até, inclusive, fazer alguma coisa assim louca, pegar esse background, eu acho que dá pra gente pegar eles aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa imagem aqui. Vamos ver. Tem a imagem aqui, ó. Vou copiar a imagem. Vou ir lá no meu, por exemplo, body. E aí o body, lembra, agora eu estou selecionando a tag diretamente do body, porque a gente tem um body ali, né, no caso. Então aqui eu posso falar background image. E aí aqui URL, porque é uma URL, eu vou colocar essa URL aqui. Olha que estranho. Apareceu um negócio muito estranho aqui, né, no nosso site esquisito. Só que aqui eu posso falar, ó, background size cover. Ou seja, você vai se ajustar aí ao tamanho da tela aqui. Beleza? Só que eu não vou colocar... até daria pra gente fazer alguma coisa assim. Mas só pra gente ver isso aqui funcionando. Eu posso também colocar um background position, por exemplo, para se alinhar top e center. E aí a imagem vai tentar ficar no meio da tela aqui, ó. Eu coloquei só background, background position. E aí ele vai tentar se alinhar sempre ao meio da tela, no topo e ao meio da tela, beleza? Claro, tem outras coisas aqui, tem um overlay aqui, ó, tá vendo? Ó, que fica mais escuro, background, tem muita coisa para fazer. Mas o que eu queria com essa aula, novamente, era te fazer pensar, olhar um site, pegar esse site e tentar fazer alguma coisa. Por exemplo, ó, eu não vou fazer isso aqui. Aliás, vou fazer isso aqui, mas se eu quisesse colocar um menuzinho ali, ó, só para ficar mais fácil de ver o nosso menu aqui, ó, o nosso heading, poderia colocar um RGBA 0,0,0. E aí aqui, ó, esse é um outro tipo de cor. O que a gente viu anteriormente foi hexadecimal, né, no caso, que foi essa cor aqui, ó, hexadecimal, no caso, né? Pode ser 3 letras ou 6 letras. Aqui eu já estou utilizando outro tipo de cor porque eu quero... tá vendo que ficou preto aqui, né? RGBA 000, que fica preto. Mas eu tenho uma terceira opção, que tá vendo? R é red, que é vermelho, G green e B blue. E aqui no terceiro eu tenho alpha. O alpha pode mexer na opacidade. Então eu posso falar que eu quero 0,5% de opacidade e ele fica com esse menu assim, dessa maneira. Posso até aumentar um pouco mais para 80, foi muito. 7, por exemplo. Ó. Aí a gente tem aqui mais ou menos. Enfim, dá para brincar demais. Novamente, é só para a gente tentar pensar como desenvolvedores aqui, beleza? Eu vou deixar essa aula aqui assim, e na próxima aula, eu não sei se a gente pode até tentar concluir, fazer essa página aqui inteira, ou se a gente volta a ver elementos HTML. Eu acho que é melhor a gente voltar a ver os elementos HTML, que tem coisas mais complexas, por exemplo, tem formulários para você ver, tem table, né, que são tabelas, tem as listas, a gente já viu, né? Tem mais algumas coisinhas pra gente ver. Então, antes da gente fazer esse input, que é um formulário aqui, a gente pode voltar lá e estudar um pouquinho mais de tags HTML, beleza?